Bom dia a todos. Eu vou falar sobre teoria de controle e sistemas cyberfísicos, como projetar controladores para sistemas sob ataques DOS. Então, quando a gente fala de um sistema cyberfísicos, eu tenho uma camada cyber, que seria essa camada virtual, a camada do software, e tem a camada física, que é a camada do hardware. Então, quando eu penso na camada virtual, eu posso falar de computadores, celulares, posso falar de dispositivos embarcados, enquanto na camada física nós podemos falar de motores, válvulas, qualquer dispositivo físico que você esteja interessado em trabalhar. Então, o que é um sistema cyberfísico? Ao longo da apresentação, vou utilizar bastante o termo CPS, do inglês Cyber Physical Systems. Existem várias definições para um sistema cyberfísico e todas elas têm essa conexão do mundo virtual com o mundo físico. Então, o CPS é um sistema que possibilita a integração da computação com processos físicos. O sistema cyberfísico, então, ele está na interseção, ele busca integrar esses ambientes físicos e virtuais. Um CPS é constituído por dispositivos de computação comunicando entre si e interagindo com o mundo físico por meio de sensores e atuadores. O componente físico pode ser representado por sistemas que existem na natureza ou desenvolvidos pela humanidade, enquanto o componente computacional é formado por sistemas ou entidades envolvidas no processamento, comunicação e controle de informação via meios computacionais. O sistema cyberfísico ele é a interseção de várias áreas da engenharia e de outras ciências também. Você tem comunicação, processamento de sinais, segurança, privacidade, computação, data mining, machine learning, sistemas em tempo real, então seu interesse é em controlar sistemas em tempo real e, junto com tudo isso, o controle. Então você tem que garantir que todos esses elementos sejam levados em consideração no momento do projeto de um sistema cyberfísico. Falando especificamente dos sistemas de controle, nós podemos ter controle adaptativo e preditivo, controle em tempo real, controle inteligente e controle em rede, considerando, por exemplo, sensores e atuadores conectados em rede. Então, se eles estão conectados em rede, eles vão estar sujeitos aos ataques do tipo DOS. Um tema bastante recente que tem sido considerado na literatura é a presença desse man the loop. Quer dizer, por mais automatizado que seja um sistema, sempre vai ter um ser humano operando esse sistema. Então, qual a influência desse operador humano no sistema cyberfísico? Então, muitos projetos recentes têm considerado é, esse elemento no momento de fazer o projeto e considerar as condições para o sistema cyberfísico. Essa é a organização virtual de um sistema cyberfísico. Ele está conectado, então, a Wireless Sensor Networks, que seria uma rede de sensores wireless. Eles podem produzir uma grande quantidade de dados, então o Big Data também entra aqui. Esses dados podem ser processados em nuvem, existe grande quantidade de informação máquina para máquina e existe uma grande interseção também dos sistemas cyberfísicos com a internet das coisas. Muitos sistemas que estão modelados como internet das coisas, eles podem ser considerados também como sistemas cyberfísicos. Uma diferença entre esses dois conceitos, né, de sistemas cyberfísicos e internet das coisas, levantada pelos autores na literatura, é que na internet das coisas, muitas vezes não existe essa preocupação com o mundo físico, né? Enquanto no CPS, essa conexão do mundo físico com o mundo virtual é fundamental. Além disso, o CPS vai trabalhar com várias redes e não somente a internet. Esse é a estrutura de um sistema cyberfísico em malha fechada, né? Um esquema, tem um processo físico, um sensor vai fazer uma leitura de interesse no processo físico e enviar essa informação para a rede. Essa rede vai enviar a informação para o sistema cyber, que vai devolver para a rede, enviar para o atuador, que vai modificar aqui o processo físico de forma a obter um comportamento desejado. Então, esse cyber system aqui pode ser representado
está representando um computador, um controlador, por exemplo. É um processo de decisão que acontece aqui e ele é enviado para o atuador. Uma vez que você atuou no processo, modificou o processo, não tem mais volta. Não é reversível. Então, o processo físico não é reversível, diferente do que pode acontecer em processos virtuais, onde uma determinada ação, você pode tomar uma ação e voltar atrás. Aqui, nesse caso, uma vez que você tomou uma determinada ação, não vai ter essa chance de voltar atrás. Então, os sensores são utilizados no monitoramento do processo físico, envio de dados para o controlador. Esse controlador, aqui seria a parte do seu sistema cyber, é o seu computador ou controlador. Com base nos dados recebidos, ele vai determinar uma ação a ser realizada no processo físico com o objetivo de obter um comportamento desejado. Então, sempre que você fala de controle, você está interessado em modificar o comportamento de um sistema, você está interessado em obter um comportamento desejado. O atuador ele vai executar as ações que foram definidas pelo controlador e a rede é responsável por estabelecer a comunicação entre as diferentes entidades do sistema, os diferentes itens aí. Então, se você tem uma rede, você está suscetível aos ataques, você está suscetível a problemas de comunicação e esse é um dos pontos que nós vamos tratar aqui hoje. As aplicações do sistema saber físico são diversas e podemos citar aí algumas, a robótica, né, desde robôs que funcionam fazendo alguns afazeres domésticos, robôs mais simples, até robôs que podem ser usados no resgate de vítimas em tragédias onde os seres humanos não têm acesso. A gente pode falar de saúde, os sistemas de saúde, o healthcare, você tem cada vez mais dispositivos super conectados, né? A gente tem visto falar muito aí dos ventiladores mecânicos usados na COVID, então são dispositivos já eletrônicos, digitais, e a gente pode falar de marca-passo. São muitos os objetivos que existem aqui na área da saúde, cirurgias à distância, essa interação médico-paciente à distância. Então, você precisa ter segurança, você precisa ter aqui um novo nível de segurança, né? Você pensar que há um dispositivo conectado no ser humano, qual que é a segurança que você requer para esse tipo de aplicação? Tem que ser muito bem pensado, né? Na área de energia, a gente tem as smart grids, que é um termo que já está bem consolidado na literatura. A gente pode falar também de cidades inteligentes. Então, está tudo conectado, esse mundo físico, mundo virtual. Na manufatura, as smart factories, então tem a ideia da indústria 4.0, de ser mais produtiva, de embarcar cada vez mais, automatizar cada vez mais os processos. Na infraestrutura, podemos falar de prédios inteligentes que fazem uso da energia de uma forma mais eficiente. No transporte, a gente tem sistemas cada vez mais integrados, né? A gente tem visto aí realidade maior em outros países, né? Redes de metrô não tem mais pilotos, cada vez menos interação do ser humano com esse, com esse tipo de problema. Na área militar, a gente tem também, a gente pode pensar em aviação não tripulada, cada vez mais também eles sempre foram muito preocupados com segurança e sempre integrando essa parte física com a parte virtual, né? Agora, falando um pouco sobre segurança em sistema cyberfísico, você tem, então, duas camadas, né? E a principal questão aqui é que uma camada não pode proteger a outra de forma isolada, né? Elas têm que trabalhar conectadas. Então, os conceitos de segurança, cyber e física, não são capazes de proteger o CPS de maneira isolada. Ataques na camada física podem comprometer ou danificar os dispositivos de coleta de informação do sistema, e ataques na camada cyber podem resultar em mau funcionamento na camada física também. Segurança e privacidade são fatores que devem ser levados em consideração no projeto, desenvolvimento e na operação dos sistemas cyberfísicos. Entretanto, quero ressaltar aqui que a disponibilidade do sistema cyberfísico, em alguns casos, pode ser mais importante do que a privacidade dos dados.
Então, você pode estar mais interessado em manter o seu sistema atuando, mesmo que para isso você precise ser mais vulnerável aí na privacidade. Então, tem que atingir um compromisso entre esses dois fatores. É claro que isso vai depender da aplicação que você está considerando. Então, os desafios do sistema cyberfísico são interoperabilidade, que é essa capacidade de conversar o mundo físico com o mundo virtual, de conversar os próprios dispositivos, né? Você tem atuadores, sensores, controladores. Então, fazer essa conexão de uma forma eficiente é um grande desafio. Previsibilidade, então a gente espera que esse sistema funcione de uma forma previsível e que você tenha uma segurança nessa aplicação, né, do seu CPS. Os modelos de adversários são outro desafio, porque você pode ter desde empregados desapontados que podem querer causar algum dano para o sistema, você pode ter terroristas, você pode ter nações atacando aí um determinado sistema e você pode ter os cybercriminosos. Então, qual modelo de adversário você vai empregar para testar o seu sistema, né? Então, você tem que pensar e saber qual tipo de ataque esperar para saber como se defender. Os principais ataques que os mais estudados aí na literatura são esses três: ataque do tipo replay, o ataque de negação de serviço, o DOS, e esse ataque do tipo deception. Vou falar brevemente sobre cada um deles. Então, o ataque do tipo replay, você tem uma transmissão de dados válida, ela é repetida ou atrasada de maneira maliciosa. Então, você tem um agente externo que está observando o sistema por um determinado período de tempo e depois ele pega essas informações que ele observou e insere essas informações no sistema. Isso faz com que seja mais difícil você detectar o ataque, porque as informações que ele está inserindo são informações do próprio sistema, mas com um atraso. Então, esse atraso pode degradar aí a performance o desempenho do seu sistema, causando também danos irreversíveis. Tenho dois exemplos aqui. Esse exemplo do ataque bizantino, o atacante ele pode repetir os dados gravados de sensores e atuadores comprometidos durante certo período de tempo. E esse wormhole attack, onde o atacante cria um link entre dois pontos e replica os dados observados em diferentes regiões. Então, ele pega, você imaginar uma rede com vários nós, ele pega de um nó e joga em um outro uma informação incorreta, né? Então, faz com que o desempenho do sistema, com certeza, seja afetado. Então, esse ataque, ele, a princípio, não necessita de nenhuma informação sobre o sistema. Ele precisa, é claro, do acesso a esse sistema para observar esses dados e injetar esses dados. No ataque do tipo Deception, ele também é conhecido como uma injeção de dados falsos, ele pode ser visto como uma manipulação dos dados obtidos pelos sensores. Então, com os dados recebidos pelo controlador diferem dos dados reais, o comportamento do sistema também vai diferir do comportamento desejado. Por último, o ataque DOS, ele é o mais fácil e comum de ser implementado. Ele tem como objetivo fazer com que as informações do sistema fiquem indisponíveis. Então, ele não é um ataque de invasão, mas ele invalida o sistema por sobrecarga. Tá? E consiste basicamente em lançar uma grande quantidade de dados nos canais de informação, de comunicação, e com os canais bloqueados, o seu sistema perde a habilidade de enviar e receber informações, prejudicando, sim, o seu funcionamento. Algumas consequências aqui apresentadas na literatura de efeitos de ataques cibernéticos. Tá? O sistema de monitoramento de uma usina de geração de energia foi atacado em 2010, uma carga de 900 megawatts foi perdida em menos de 7 segundos. A usina nuclear no Irã foi atacada, isso foi um episódio famoso aí na literatura, né? O programa de energia nuclear foi atacado, causando erros nas operações automáticas, né, e consequências danosas para o programa de energia iraniano. Na área médica, dispositivos implantados foram atacados por hackers através de comunicações sem fio. No Japão, um problema no sistema de controle causou falhas que resultaram em atraso e suspensões de trens, afetando o tráfego de milhões de pessoas, né? A gente imagina o Japão um sistema super conectado, então se tem uma falha, isso com certeza vai afetar muito os usuários, causando danos econômicos e pessoais também.
Já foi demonstrado que aviões podem ser controlados por invasores por meio de acesso a serviços Wi-Fi. Esses incidentes, dentre muitos outros, deixam clara a importância de considerar a presença de ataques no projeto de controle em sistemas cyberfísicos. Não todos esses sistemas são sistemas que conectam o mundo virtual e o mundo real e precisa, então, ter uma atenção maior na segurança. É um fato que não deixou de existir o sistema cyberfísico depois que os ataques começaram a ocorrer. Então, a ideia, a corrida é realmente pela segurança, né? Então, continua sendo desenvolvido sistemas cyberfísicos cada vez mais conectados, mas a partir de agora as pessoas começaram a ter uma preocupação maior com o projeto de segurança para esse tipo de sistema. Então, agora eu vou entrar aqui no tema de controle de sistemas sob ataque DOS. Para esse problema aqui, nós consideramos um modelo do sistema, então preciso de uma representação em espaço de estados do sistema, essa representação em 1. Então, ela está representando a planta do meu sistema, x de k mais 1 é a x de k mais bu de k, x são os estados do sistema e u é a entrada de controle. Qual que é o cenário que eu vou considerar? Existe um atacante lançando ataques do tipo DOS, impedindo que as entradas de controle projetadas cheguem ao atuador. Então, vai impedir que essa entrada aqui que foi projetada chegue ao atuador. Devido a restrições de energia, a gente assumiu que o número de ataques DOS consecutivos é limitado e denotado por N. Essa hipótese já foi considerada por outros trabalhos na literatura e uma justificativa também para o uso dessa hipótese é o fato de que esse não é o único elemento de segurança que vai atuar nesse sistema. Então, a gente considera que, junto com esse sistema aqui, vai ter um problema de detecção, por exemplo, onde, uma vez detectado o ataque, ele vai tomar uma ação para minimizar os efeitos desse ataque no sistema. Mas mesmo se existir um detector de ataques, esse sistema aqui vai operar por um tempo sob ataque. Então, até o seu detector fazer a detecção e tomar uma ação, esse sistema aqui está atuando sob ataques. Então, ele precisa estar preparado para essa possibilidade. Esse é o diagrama agora. Aqui eu tenho a planta, que é o meu processo físico, o sensor, que vai transmitir uma informação pela rede para o controlador. Então, esse é o canal SC, sensor controlador, e ele está sujeito à presença de ataques do tipo DOS. No canal controlador atuador, eu também tenho aqui uma rede, novamente, a possibilidade da presença do ataque DOS. Então, esse controlador, ele computa a entrada de controle a partir de medidas aqui do sensor. Tá? Então, essa informação vai ser enviada ou não, dependendo da presença do ataque aqui. Então, nesse artigo aqui, 4, foi proposto um método de controle baseado em pacotes, com o objetivo de manter a estabilidade do sistema sob a presença de ataques. Então, a ideia é que, se eu sei que vai acontecer um ataque, se eu já espero a ocorrência de um ataque em um determinado sistema, eu não vou enviar apenas uma entrada de controle, mas eu vou enviar um pacote, porque se acontecer o ataque, o sistema vai ter a capacidade de continuar atuando, porque eu calculei a entrada de controle previamente. Então, a ideia principal é que, para cada sinal de medição obtido pelo controlador, não apenas a entrada atual vai ser computada, mas sim uma série de futuras entradas de controle. As entradas são transmitidas simultaneamente para o atuador na forma de um pacote. Nesse estudo aqui, nós consideramos a lei de controle por realimentação de estados. Tá? Então, U de K de capa mais S é K de S, X de K de capa, e esse S aqui é o ponto de chaveamento. Tá? Então, quando o S é igual a 0, eu tenho o próprio U de K de capa. Quando o S é igual a 1, eu tenho U de K de capa mais 1, e assim por diante. Então, eu vou projetar as entradas futuras. Tá? Então, esse S aqui associa ao tempo que essa entrada vai ser aplicada com o ganho do controlador. Esse K aqui é o ganho, ele é o meu objetivo do projeto. Então, no final, eu preciso recuperar os ganhos K0 até KS. Então, sigma é esse sinal chaveado, ele assume valores dentro de um conjunto finito que vai de 0 até N, onde N é esse número máximo de ataques consecutivos.
sigma representa o número de ataques DOS consecutivos a serem iniciados no instante k de capa mais 1. Esse é o pacote que eu comentei. Ele contém as leis de controle, desde o de k de capa até o de k de capa mais n. Então, sempre que existir a possibilidade de transmitir a informação, eu não vou transmitir apenas o de k, eu vou transmitir esse pacote inteiro aqui. Ele pode ser usado ou não. Qual que é o procedimento de implementação? Se um novo pacote chega ao atuador no próximo instante, eu vou usar apenas a primeira entrada. Tá? Então, você usou a primeira entrada de controle aqui, chegou um novo pacote. Eu não vou precisar mais usar essa sequência aqui. Eu vou usar o novo pacote. Se não chegou um novo pacote, eu vou continuar usando as entradas que já foram transmitidas previamente. Então, eu vou usar o de k de capa mais 1 até o de k de capa mais n. Aqui tem um exemplo, se eu considerar um sistema com n igual a 4, quer dizer que o número máximo de ataques pode ser igual a 4, e eu considero uma sequência de ataques aqui. Então, primeiro aconteceram 2 ataques, 3 ataques, depois um ataque consecutivo. Então, eu tenho a primeira entrada de controle, então eu recebi um pacote. Aconteceram 2 ataques, então eu usei aqui esses que estão em azul. Então, eu usei o de k de capa, o de k de capa mais 1, o de k de capa mais 2. Esses outros aqui eu não precisei usar, porque chegou um novo pacote. Se chegou um novo pacote, agora aconteceu um ataque que durou 3 instantes de tempo. Então, eu vou usar essas entradas aqui em azul, até o de k de capa mais 3. Depois, chegou um novo pacote. Eu tenho um ataque apenas, então eu vou utilizar só os 2 primeiros termos aqui desse pacote. Os termos em vermelho eu vou descartar. Então, a ideia é que sempre, após ataques consecutivos, eu vou ter pelo menos um instante em que eu consigo transmitir a informação, e nesse instante eu vou transmitir um pacote. Esse pacote tem que ter uma duração que seja suficiente, então, para suprir as necessidades do sistema sob a presença do ataque DOS. Então, aplicando a lei de controle por realimentação de estados nesse sistema, a evolução do sistema entre os pontos de chaveamento pode ser descrita por n mais 1 casos. No caso 0, que eu não tenho ataque, eu tenho esse aqui é o meu sistema original, AX mais BU. Então, quem que é a entrada U? É realimentação de estados, é o K0, X de K de capa. Eu conecto esse U aqui, tá? E eu vou ter essa descrição. X de K mais 1 é A mais BK0, X de K de capa. Eu só estou falando que A mais BK0 eu vou chamar de F0. Tem esse modo aqui em azul. Então, esse é o primeiro modo do meu sistema, que é quando não existe ataque. Se existe um ataque, então no primeiro modo eu repito o que foi obtido anteriormente. X de K de capa mais 2 ao segundo instante. Então, ele é A, X de K de capa mais 1, mais B, U de K de capa mais 1. Então, eu tenho a entrada de controle agora no próximo instante. Eu estou sob ataque. Então, se eu estou sob ataque, a entrada no próximo instante vai ser um K1, que depende do estado no instante K de capa. Então, repara que essa lei de controle aqui, ela não depende do K de capa mais 1, ela depende do instante X de K de capa, que foi o instante em que eu recebi a informação. Então, apesar do estado não atualizar no segundo instante, o ganho aqui para o controle é um ganho diferente do ganho que foi usado no instante inicial K0. Quando eu conecto essa entrada de controle nesse sistema aqui, eu obtenho uma nova representação, tá? Que vai ser a modelagem para o caso em que existe um ataque. Então, aqui eu estou chamando de F1. Esse F1 depende do F0 que foi definido anteriormente. E eu tenho também o segundo modo do sistema. Você pode fazer isso para N ataques. Né? Então, essa formulação genérica para o caso de N ataques, sempre esse modo N vai depender do N-1. Então, você tem vários modos para o seu sistema. O número de modos vai ser igual ao número de ataques esperado mais 1. Agora, esse problema vai ser adaptado para o caso de um sistema incerto. Então, a gente falou ali de um caso que era precisamente conhecido, você conhece perfeitamente o modelo do sistema, mas a gente sabe que isso não é verdade na grande maioria dos casos. Então, você pode também tratar com esse método sistemas incertos. Então, aqui a gente está considerando que A de alfa e B de alfa são matrizes incertas e consideramos que elas pertencem a um domínio politópico, parametrizado em função de um parâmetro incerto, que é o alfa.
Não necessariamente precisaríamos considerar o domínio politópico, poderíamos considerar também incertezas do tipo afim, tá? Mas no caso politópico, uma matriz é definida como essa G de alfa aqui, que é o somatório de alfa Z, GZ, e alfa pertence ao conjunto chamado simplex unitário, que todos os elementos somam 1, cada um deles é maior ou igual a zero. Essa representação vai garantir que o nosso projeto seja escrito como um problema de otimização convexo, tá? E isso vai trazer benefícios para a resolução desse problema. A mesma ideia vai ser aplicada para o caso do sistema incerto. Repare que eu continuo considerando um controle constante aqui, né? O controle não depende de alfa, porque realmente a gente não conhece o valor de alfa, então não faz sentido você fazer um controle dependente de alfa nesse caso aqui, porque se o sistema é incerto, você não sabe qual que é o parâmetro incerto, você só sabe que ele está dentro de uma determinada região. Então, a modelagem é a mesma que foi usada no outro caso, porém agora as matrizes F também dependem de alfa. Então, F0 depende de alfa. O segundo modo aqui, F1, também depende de alfa. No caso Fn, você também vai ter uma dependência em alfa. De posse, então, de todos esses modos, a gente consegue modelar esse problema como um sistema chaveado. Então, o próximo instante, x de k de k mais 1, ele é um F sigma de k de k de alfa x de k de k. Esse é um sistema chaveado e incerto, tá? Sendo sigma de k o mesmo sinal de chaveamento que foi definido anteriormente. Apenas um modo do sistema chaveado ele está ativo a cada instante de tempo. Para descrever esse comportamento, a gente considera a função indicação, ou função indicadora. Essa é a função que se indicar, ela vale 1 se sigma é igual a i, e ela vale 0 caso contrário. Então, você só tem um sistema ativo ao longo do tempo. Apenas um desses elementos aqui vale 1, todos os outros valem 0. Então, o sistema chaveado incerto, ele representa a dinâmica do sistema em malha fechada, pode ser reescrito como aqui em 7. Então, ele é um F que depende da lei de chaveamento e depende também da incerteza. Ele pode ser representado como esse somatório aqui. Reparem que se você tem o modo 1 atuante, então que se 1 vale 1, os outros que se valem 0, então você está exatamente nesse ponto aqui. Se o modo 0 você está sem ataque, então esse é o modo que está atuante, o que se 0 vale 1, todos os outros valem 0. Vou apresentar um resultado aqui para o caso de um ataque consecutivo, tá? Para efeito de ilustração. Essa não é uma limitação desse método, não. Então, no caso de um ataque, você tem dois ganhos. Você tem o ganho K0 e você tem o ganho K1, capaz de estabilizar o sistema em malha fechada sob ataques do tipo DOS. Então, eu tenho esse lema 1. Se existirem matrizes simétricas definidas positivas PI e matrizes X e ZI, tais que as condições 8 e 9 sejam verificadas, então os ganhos K0 e K1 podem ser computados aqui como em 10. Então, esses ganhos eles asseguram a estabilidade assintótica do sistema em malha fechada, com n igual a um ataque consecutivo para todas as combinações de alfa. Então, essas aqui são as chamadas desigualdades matriciais lineares. A gente tem pacotes computacionais especializados na resolução desse tipo de problema. Eles trabalham com métodos de pontos interiores, na maioria dos casos. E uma vez que eu resolvi esse problema, encontrei os ganhos K0 e K1, eles me garantem que o sistema vai funcionar mesmo sob a presença de ataques. A prova desse lema ela é baseada em mudança de variáveis, transformações de congruência, complemento de Schur e na existência de uma função de Lyapunov desse tipo aqui, que ela é uma função chaveada e também que depende do parâmetro incerto alfa. Então, quando eu quero certificar a estabilidade ou certificar a existência de um controlador usando a teoria de Lyapunov, eu preciso encontrar uma função de Lyapunov que seja definida positiva e ela deve ter taxa de variação negativa ao longo das trajetórias. Então, se você garante isso, você está produzindo um certificado de estabilidade, um certificado que acompanha o controlador projetado para aquele sistema. Esse é o teorema 1, ele vai generalizar aqueles resultados apresentados no lema 1 para qualquer valor de n. Então, você tem aqui um conjunto de LMIs,
que vão ser resolvidas e, no final, se você tiver uma solução factível, vai conseguir recuperar todos os ganhos, cair aqui para construir o seu pacote de entradas de controle. Aqui a gente vai esbarrar em uma limitação, que é a limitação computacional dos solvers que eu citei anteriormente. Se o número de ataques for muito elevado, um N muito grande, pode ser difícil resolver esse problema, ou mesmo você pode não conseguir resolver o problema a partir de um determinado número de ataques. A gente vai ver isso na hora dos exemplos. Então, essa é uma das limitações aqui desse método, essa limitação computacional. Eu posso considerar estratégias alternativas na modelagem desse problema. Uma delas é, ao invés de usar um pacote, eu vou considerar que o controle permanece constante ao longo dos ataques. Então, você poderia simplesmente repetir a entrada de controle aqui, é o que a gente está chamando de hold strategy, ou entrada de controle fixa. Você mantém a mesma entrada de controle ao longo dos ataques e pode ser que você consiga também certificar a estabilidade do sistema, a existência de controladores que estabilizam aquele sistema sob essa estratégia aqui. Você pode ainda usar essa estratégia de entrada de controle nula, que você considera apenas o de K de capa no instante que a informação é transmitida e nos demais instantes você considera zero. Então, essa entrada aqui, você está usando menos energia de controle. Pode ser que fique mais difícil estabilizar o sistema sob esse tipo de condição aqui. Vou tratar um exemplo agora. A gente tem um processo físico aqui, é um sistema de rastreamento. Você tem um motor que move uma antena. O objetivo é fazer com que esse ângulo var-φ-r aqui seja próximo do ângulo var-φ, ou seja, o ângulo da antena seja próximo do ângulo do motor. Tem uma informação aqui sendo coletada por esse sensor que está sujeito ao ataque DOS. Esse sensor vai enviar dados para o controlador, que também devolve os dados para o atuador. De novo, a rede, você tem essa restrição aqui do ataque que pode acontecer. Eu já expliquei o que é o exemplo, né? O φ-r é a posição angular da antena e o var-φ é a posição angular do alvo. Então, a derivada desse var-φ-r é a velocidade angular. Você escolhe aqui um vetor de estados. Esse é o sistema já discretizado para esse modelo, tá? Esse sistema é da literatura. E a gente considera, então, que esse parâmetro delta de capa aqui, delta de K, é incerto. Tá? Então, ele está entre esse limite aqui, é o parâmetro incerto do nosso sistema. Então, se ele está dentro desse limite, você consegue montar as matrizes politópicas aqui que representam esse sistema. Né? Você vai ter um politópico com dois vértices. Esse valor de capa aqui é o coeficiente de atrito viscoso, e está aqui o valor dele. A gente fez um segmento de referência considerando N igual a 14 ataques DOS consecutivos. Alfa 1 aqui foi dado nessa simulação por esse valor, alfa 2, 0,4133. Então, começou o alvo em uma referência, essa linha tracejada vermelho, a saída do sistema conseguiu acompanhar a referência, o alvo mudou de posição, a saída conseguiu acompanhar aqui, depois ele mudou novamente, a saída conseguiu acompanhar. Essa saída aqui, então, ela está atuando sob ataque, e ela está atuando no pior caso, que são 14 ataques consecutivos. Então, são 14 ataques consecutivos, uma entrada. 14 ataques consecutivos, chega um novo pacote. Tá? Então, esse é o caso desse exemplo aqui. Para esse mesmo sistema, a gente vai considerar o problema de estabilização, para ilustrar aqui um pouco melhor o método, em que o objetivo é levar a trajetória dos estados para a origem, sob a presença de ataques. Para comparar o efeito de você considerar ou não a presença do ataque, nós utilizamos o controlador obtido com N igual a zero, que é o caso em que você não considerou a presença de ataques. Esse teorema 1 ele recupera condições clássicas da literatura, então a gente achou que essa era uma boa forma de comparar esse método. Então, consideramos aqui dois casos, o N igual a zero, que seria as condições clássicas que existem na literatura, e o N igual a 16, que nos deu esse controlador aqui, K16. Aqui é importante também ressaltar que nós não estamos usando o pacote aqui, então aqui nesse caso a gente está usando aquela
estratégia de entrada de controle fixa. Seria aquela Hold Input Strategy. Então, eu estou usando o mesmo controle para todo o período de ataques. Tá? Então, o K0 e o K16. Numa simulação, repare aqui na figura de cima, eu tenho um sistema que diverge, tá? Então, o sistema que ficou instável, ele não considerou a presença de ataques, mas ele está atuando sob a existência desses ataques. Então, aqui a gente observa os efeitos nefastos de você não considerar a existência de ataques no projeto de controladores. Enquanto no segundo gráfico aqui, você considerou a existência dos ataques no momento do projeto e isso gerou um sistema que estabilizou como esperado. Os dois controladores, nesse caso, têm o mesmo tamanho, né? Então, você não está usando pacote aqui. Então, a princípio, não seria mais caro implementar um controlador desse tipo aqui. Essa é uma simulação para o mesmo controlador K16 para diversas condições iniciais e combinações de vetor de parâmetro incerto alfa, para a gente mostrar que realmente não foi um caso isolado, né? Uma vez que o teorema é satisfeito, o controlador vai estabilizar o sistema para qualquer condição inicial e qualquer combinação de valores de alfa. Agora, nós fizemos o quê? Consideramos o controlador obtido para 16 ataques, então eu estou usando o controlador K16 e eu aumentei o número de ataques para 21. Então, reparem que ele ainda consegue estabilizar todas as trajetórias aqui. Tá? Então, aqui agora eu não tenho mais garantia que ele vai estabilizar, porque eu estou usando um que foi projetado para 16 ataques, atuando sob 21 ataques. Mas, mesmo assim, ele estabiliza. Então, a gente vê que ele possui um grau de robustez aqui, né? Ele consegue responder bem, mesmo ao número maior de ataques. Agora, quando eu passo para N igual a 22 ataques, usando o controlador que foi projetado para 16 ataques, reparem que algumas trajetórias vão divergir. Então, aqui o sistema já ficou instável, né? Então, quer dizer, esse controlador não garante mais a estabilidade do sistema para 22 ataques. No nosso artigo, que foi o primeiro artigo que a gente tratou desse tema aqui, nós consideramos a presença de parâmetros variantes no tempo. Então, aqui nessa apresentação, eu quis deixar no parâmetro incerto, não passei para parâmetros variantes no tempo, porque fica a notação um pouquinho mais complicada, um problema um pouco mais sofisticado, mais complexo. A função de Lyapunov que nós consideramos lá também, ela considera o próximo instante livre de ataques na sua composição. Também é uma função de Lyapunov um pouco mais completa e mais complexa do que a que foi apresentada aqui. Por último, lá também consideramos a taxa de decaimento como critério de desempenho, e a taxa de decaimento ela mede a rapidez com que o sistema responde ao seu controlador, né? Então ele vai mais rápido para zero, e o que nós observamos no artigo é que o uso de um pacote de controladores produz melhores resultados em termos dessa taxa de decaimento do que você utilizar simplesmente a Hold Input Strategy, que seria usar a mesma entrada de controle. Então, quais seriam as possíveis aí extensões para continuar trabalhando nesse tema? A inclusão de perda de pacotes ocasionadas por restrições na rede, modelagem usando processos marcovianos. Então, seria a proposta de um modelo ataque DOS mais perda de pacote para o projeto de controle. O ataque DOS, ele ocasiona uma perda de pacotes também, mas é uma perda que ela é advinda de um agente malicioso externo atacando a rede. As perdas de pacote da rede, que já são consideradas aí na literatura, são efeitos de restrições nos canais de comunicação. Então, são duas coisas diferentes que ocasionam o mesmo problema, que é a perda de pacotes, né? Então, um dos objetivos é continuar estudando, incluir essa parte marcoviana na modelagem das perdas de pacote, mais o ataque DOS, como foi modelado aqui. Outra extensão que eu tenho interesse é a inclusão de restrições na entrada de controle. Até então, a gente não considera esse tipo de restrição. A sua entrada de controle pode estar sujeita à saturação, por exemplo, você tem um limite
na energia do controle, né? E isso deve ser considerado para que o projeto fique mais realístico. Então, o chaveamento entre esse High Assurance Control and High Performance Control, que seria, você tem dois controladores, um de alto desempenho e um controlador de segurança. E você sabe que vai funcionar bem sob ataques. E você vai chavear entre esses dois controladores. Então, uma ideia que já existe na literatura é o chaveamento via região de atração. Então, os controladores de alta performance podem ter uma região de atração pequena e você vai medir o instante que o sistema sai daquela região de atração, você vai chavear para um controlador de segurança, que seria um controlador que vai garantir um desempenho mínimo, né? Mas vai garantir principalmente a estabilidade do seu sistema. Outro processo aí que está conectado com os objetivos desse seminário seria a criptografia em controle. Você tem esse diagrama aqui, né? Parecido com os que a gente já viu antes, mas agora eu tenho esse C e esse D aqui. Os dados medidos, estados e parâmetros variantes no tempo, né? Então, no caso do sensor aqui, nessa apresentação ele estava medindo apenas os estados, mas no caso do nosso artigo, ele media também os parâmetros variantes no tempo, que são medidos. Então, os dados e parâmetros variantes no tempo são criptografados para serem enviados para o controlador. Então, isso vai impedir que tipos de ataque sejam efetuados aqui nesse sistema. Uma versão criptografada do controlador computa a ação de controle e vai enviar esse sinal para o atuador. No atuador, a ação de controle vai ser descriptografada e aplicada no processo físico. Então, aqui o desafio é você provar que, mesmo com essa criptografia, o sistema é estável. Então, apresentar garantias formais de que essa criptografia não vai afetar o processo de estabilização do seu sistema. Uma vez que você está criptografando, você pode perder um pouco de informação, né? E isso pode afetar a estabilidade do sistema. Então, esse é um tema que eu não estudei ainda, vi vários artigos nessa linha, tá? Então, mas é um tema que está conectado com os sistemas cyberfísicos. Bom, então é isso. Agradeço a todos pela atenção e participação no seminário. Estou aberto a dúvidas ou comentários.